Nos últimos 20 anos, cerca de 50 mil trabalhadores foram retirados da condição de escravidão. Essa é uma realidade que insiste em continuar. De 2013 até o ano passado, foram 5.500 trabalhadores. Para analisar essa realidade, o Cidadania recebe hoje o chefe da divisão responsável pela erradicação do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Previdência Social, André Espósito Roston. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Como explicar, em pleno século XXI, ainda essa realidade medieval? Obrigado, Chico. O que a realidade nos mostra é que, ao longo da história, apesar da gente, no Brasil, ter formalmente abolido a escravidão com a Lei Áurea, as condições que propiciavam as piores formas de exploração, a violação da dignidade do trabalhador, a violação da liberdade do trabalhador, não desapareceram instantaneamente, né? E vários mecanismos de superexploração ainda se mostram presentes na realidade do mundo do trabalho hoje. Quando se fala em trabalho escravo, a primeira imagem que vem é justamente essa imagem que você se referiu do tempo da escravidão no Brasil, da chibata, da bola de ferro, das algemas. Existe uma moderna forma de trabalho escravo hoje no país? Sim, é claro que o trabalho escravo moderno, contemporâneo, ele sofre algumas influências da própria evolução histórica de mais de 300 anos que a gente teve de escravidão formal, mas é um fenômeno atualizado e diferente. E como é que ele se apresenta hoje? A gente chama até o trabalho escravo contemporâneo como trabalho análogo ao de escravo, né? Ele é similar à escravidão. Em que sentido? Claro, hoje ninguém mais pode ser juridicamente dono de ninguém. Mas ainda assim, hoje, se tratam trabalhadores como coisas, como objetos descartáveis. E é nesse sentido que a gente fala em trabalho similar, comparável à escravidão, né? A legislação brasileira hoje, através do Código Penal, define 4 tipologias pelas quais se submete um trabalhador a condições análogas à de escravo, né? A gente tem o trabalho forçado, a gente tem a servidão por dívida, a gente tem as condições degradantes e tem as jornadas exaustivas. Esses 2 últimos tipos deixam em relevo, em especial relevo, essa percepção do legislador hoje de que o valor a ser preservado não é só a liberdade do trabalhador, mas também, e essencialmente, a sua dignidade, a sua condição de igual. E muita gente se pergunta por que a pessoa que está submetida a essa condição, ela mesmo não se rebela e ela mesmo não retorna à sua casa, não vai procurar outra opção de trabalho. O que limita ela a essa liberdade? A gente pode falar de diversos fatores limitadores aí da liberdade de escolha, de deslocamento do trabalhador, né? Em algumas situações, a gente tem aliciamento e o próprio engano do trabalhador, que é aliciado em pontos distantes dos quais ele vai trabalhar. É a história do gato? A história do gato, exatamente. Não sabe, ele recebe uma proposição de determinadas condições de trabalho, determinado tratamento que ele vai receber, e quando ele chega na realidade do trabalho, ela se mostra completamente diferente. Ele já desgarrado do seu local de origem, de suas referências, tem de fato muita dificuldade de se desligar daquele momento. Há também situações que a gente ainda encontra hoje de simplesmente violência e vigilância armada contra os trabalhadores. É claro que essa realidade melhorou muito ao longo de 20 anos. Quem tenta sair morre ou apanha. Exatamente. Isso cada vez mais tem se mostrado uma realidade residual. Isso é resultado muito do trabalho de repressão a esse tipo de prática pelo Estado brasileiro. Mas ainda assim, hoje, infelizmente, a gente encontra esse tipo de realidade. Um terceiro fator, é claro, que a gente pode levantar é a total falta de existência de outros meios de subsistência. As situações que o trabalhador é absolutamente miserável, muito pobre, com pouquíssima qualificação. Aliás, esse é, em geral, o perfil desse trabalhador escravizado, e ele simplesmente não tem outra opção, ou de renda, ou mesmo até de subsistência. E até a falta de informação. Falta de informação também, sem dúvida, contribui, né? O trabalhador com pouca qualificação ou nenhuma instrução formal, dificilmente tem a completa noção dos seus direitos também. A gente vê pela estatística do Ministério do Trabalho, 2013 para cá, o Pará como grande líder das fiscalizações onde foram encontrados trabalhos análogos à escravidão. É a realidade rural, agrícola do Pará que leva a esse quadro? O diagnóstico das piores formas no Pará, também no Maranhão, também no Tocantins, é um diagnóstico antigo, né? O programa de combate ao trabalho escravo brasileiro começou nessas regiões e também com bastante intensidade no Mato Grosso.
Ali havia, e esse cenário veio melhorando, mas havia muito conflito por conta de grilagem, de exploração ali de abertura de terra, né, daquele momento da expansão da fronteira agrícola naquela região. Isso estava muito associado com o trabalho análogo de escravo, né? Então, o Pará historicamente melhorou muito, mas ainda assim encontra muitos resquícios de todo esse processo histórico, que envolve também a violência da disputa pela terra, a grilagem de terra, enfim, o desmatamento ilegal, né, e o trabalhador associado a todo esse contexto de violência e outras ilegalidades. E nessa realidade, quem é o explorador? É um fazendeiro, um proprietário rural, ou já são empresas que têm toda a infraestrutura, têm seus departamentos jurídicos, enfim, sabem exatamente o que estão fazendo e que consequências podem sofrer? Sim, nós temos todos os tipos de perfis, vamos dizer assim, de empregadores. A gente não tem um estereótipo desse violador aí de uso de trabalho escravo. Há, claro, pessoas físicas e fazendeiros com, a gente pode dizer, com menor porte econômico, né? Mas há, sim, grandes empresas que já foram responsabilizadas ao longo dos anos pela exploração de trabalho escravo, com todas, evidentemente, as condições técnicas e de se informar a respeito do que são os limites mínimos básicos e basilares de tratamento de qualquer ser humano. Os dados do ano passado, do Ministério do Trabalho, revelam que Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já começam a despontar nesse cenário em que vocês encontraram uma maior intensidade de trabalho análogo à escravidão. Essa realidade é uma realidade mais urbana? Por exemplo, a realidade das confecções em São Paulo? A realidade das confecções compõe esse novo panorama, né? Acho que dois fatores que explicam, por exemplo, o despontar de situações de flagrantes nesses estados é o desenvolvimento da própria política pública. A gente começou com grupos centralizados aqui por Brasília, que faziam um atendimento nacional, e hoje a gente tem uma realidade que ainda existe, esses grupos são os tradicionais grupos móveis de combate ao trabalho escravo, mas a gente tem o trabalho das superintendências regionais de trabalho e emprego. Nesses estados, nós temos superintendências muito bem articuladas e que fazem um ótimo trabalho de enfrentamento na ponta, enraizado. Isso gera, claro, muito mais efetividade também no combate, né? O segundo ponto que a gente pode destacar é que, ao longo da evolução da política pública, né, embora ela tenha começado no meio rural, começou-se a perceber que algumas dessas mais graves situações que a gente encontrava classicamente no meio rural também se repetiam no meio urbano. Era exatamente o mesmo tipo de violação, só que com outro cenário, algum contexto de fundo um pouco diferente, né? Então, nós temos resultados, por exemplo, do ano passado, de setores urbanos, que a gente pode tratar, por exemplo, em relação à extração de minérios, em relação à construção civil, à confecção, à pesca, né? São setores que a gente percebeu que há, sim, incidência também do trabalho análogo de escravo. E dentro desse universo de trabalhadores que são explorados, qual é a fatia do trabalho infantil? É preponderante? Ele é expressivo? Isso é um ótimo termômetro do sucesso até da política pública. A realidade de 20 anos atrás é que se encontrava muito trabalho infantil associado ao trabalho análogo de escravo. Uma das primeiras fiscalizações aconteceram, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, envolvendo carvoarias e majoritariamente exploração de trabalho infantil e trabalho escravo, né? Crianças submetidas a trabalho escravo. Essa realidade mudou muito. Hoje a gente pode dizer que é excepcional encontrar, principalmente crianças, nessa condição análoga de escravo. A inspeção do trabalho e a fiscalização teve muito sucesso em afastar dessas atividades econômicas os menores de idade. Nós vemos aí no noticiário que, nos casos urbanos, por exemplo, um público que vem sendo explorado, talvez até pela desinformação, são os migrantes. No caso dos bolivianos, nas confecções, algumas denúncias de migrantes haitianos. É expressiva essa exploração de trabalhadores estrangeiros? Com esses novos fluxos migratórios, claro, a incidência de trabalho escravo envolvendo imigrantes, eles têm condições específicas de vulnerabilidade, né, em relação às mais diversas. Quando a gente fala, por exemplo, da população boliviana, muitas vezes a gente está falando de indígenas, são pessoas que sequer falam espanhol, falam quechua, falam aimara, tem muita dificuldade de comunicação. Essa mesma dificuldade a gente pode verificar, por exemplo, nos chineses, no Rio de Janeiro, que também há alguma incidência de trabalho análogo de escravo.
Agora, a gente não pode imputar só a esse viés da imigração o resultado do trabalho análogo de escravo. Porque, no fundo, são modelos de exploração que levam a esse trabalho análogo de escravo. São modelos de negócio, modelos de sonegação de direitos trabalhistas. E é claro que quando você tem, além de tudo, a associação de uma vítima especialmente vulnerável como migrante, é claro que a tendência é que ele seja mais fortemente atingido, né? Mas esses setores, inclusive quando a gente fala de setor têxtil, setor de construção civil, onde já houve resgate, por exemplo, de haitianos, isso atinge também outras pessoas que não têm esse perfil migratório. Brasileiros também. Existe uma indústria montada para atrair esse trabalhador que vem da Bolívia, que vem de outros locais? A gente poderia falar uma máfia da imigração? Não sei se a gente poderia falar uma máfia, mas há um forte motor econômico, né? São trabalhadores que têm uma grande especialização, né? Sabem fazer isso, né? E tem uma grande demanda aquecida, né? Ou tinha, pelo menos, uma grande demanda aquecida por mão de obra. A verdade é que nos últimos anos, o padrão de contratação dos brasileiros aqui melhorou, né? E muitas pessoas não queriam mais esse tipo de emprego ou subemprego, né? Então, criou-se, de fato, um vácuo que foi ocupado, por exemplo, no caso específico do setor têxtil, por uma série de imigrantes aqui bolivianos, porque, de fato, não havia, inclusive, mão de obra interessada aqui dentro do Brasil em ocupar esses espaços. Então, há, claro, um polo de atração econômica aqui para que essa população venha. E o senhor se referiu a um período em que o nível de emprego estava crescendo ano a ano no Brasil. O ano passado já teve uma queda expressiva, esse ano os indicadores apontam para o mesmo caminho. Um cenário de desemprego é um cenário onde há mais exploração do trabalhador ou menos exploração? É um cenário mais propício para a superexploração. É claro que, havendo menos alternativas, essa certamente vai ser uma condição de vulnerabilidade a mais dos trabalhadores para aqueles que querem explorá-los ou superexplorá-los, nesses casos criminosos, se aproveitem dessa vulnerabilidade, é claro. E o que acontece com o empregador? Ele é penalizado apenas sob a ótica da legislação trabalhista, ou seja, se vê obrigado a pagar os direitos trabalhistas e sociais daquele empregado que ele não respeitava, ou é mais ampla essa penalização? Tá, a penalização tem alguns eixos, né? Em relação ao Ministério do Trabalho, o nosso papel, o auditor fiscal do trabalho tem o papel de resgatar o trabalhador e de aplicar as sanções administrativas. São os autos de infração que vão resultar em multas administrativas para aquele empregador. Mas esse trabalho é sempre feito em articulação com outras instituições. No caso do modelo do Grupo Móvel que nós temos aqui centralizado, ele é sempre composto pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, pela Polícia Federal ou pela Polícia Rodoviária Federal. Em relação à responsabilização civil e trabalhista, a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União, que busca essencialmente indenizar as vítimas, individualmente, os danos morais individuais que são causados àquelas pessoas, e a busca de indenização por dano moral coletivo, que é uma indenização para toda a sociedade, porque se entende que quando se usa trabalho análogo de escravo, não está se ferindo só o interesse individual daquele trabalhador, mas todo o interesse da sociedade que esse tipo de forma de relação de exploração não exista mais. Além de haver esse motivo principiológico, há uma questão de desestímulo econômico. No fundo, não se usa trabalho escravo por uma perversidade pessoal daquele empregador. Se faz por uma pressão econômica e por redução de custos. Para aumentar a lucratividade. Exatamente. Então, a ideia do dano moral coletivo é exatamente que essa conta do cálculo da redução de custo, ela passe a não fechar quando se há o flagrante. Isso é um dos grandes pontos aí de sucesso até da ação em relação ao desestímulo. Em relação à atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, como eu disse, há no Código Penal hoje a previsão de um tipo penal, de um crime de redução a trabalho análogo de escravo. Pode dar cadeia o empregador? Sim, há previsão para que isso aconteça. Então, o papel do Ministério Público é denunciar e promover a responsabilização penal também dos E o senhor tem notícia de casos concretos de empregadores que foram condenados à prisão por essa atitude? Nós temos alguns casos de condenação, eu não tenho aqui de memória, mas é fato que é muito menos efetiva a atuação hoje na esfera penal e criminal do que é em relação à responsabilização administrativa e trabalhista. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou, depois de vários anos de tramitação,
uma emenda constitucional que autoriza o Estado a confiscar a propriedade onde se configura o trabalho análogo à escravidão. Essa emenda já está sendo executada ou ela ainda depende do projeto de regulamentação que também tramita aqui no Congresso Nacional? É exatamente isso, ela depende ainda de regulamentação, há um PLS em discussão no Senado, né? Parece que enquanto não houver essa regulamentação, não haverá aplicação por hora da expropriação. Porque, na verdade, esse projeto de lei que o senhor se referiu, ele visa dar um novo perfil, uma nova configuração do que seria o trabalho análogo ao trabalho na escravidão. Mas já existe uma lei pregressa. Essa legislação anterior, ela não pode ser aplicada juntamente com a emenda constitucional? A legislação é perfeitamente compatível com a aplicação da emenda constitucional. Há uma discussão, claro, política no Congresso em relação a se o trabalho análogo de escravo naquelas modalidades que eu citei para você deva continuar como está, né? E aí é importante a gente fazer um retrospecto até histórico, né? O Código Penal nem sempre teve esses 4 tipos. Ele era um tipo muito genérico, desde do começo do século XX, que falava só em redução à condição análoga de escravo. Houve uma grande evolução legislativa no ano de 2003, em que se estabeleceu claramente quais eram as condutas que resultariam no trabalho análogo de escravo. Como eu falei, a jornada exaustiva, a condição degradante, o trabalho forçado e a servidão por dívida, né? Nós somos internacionalmente reconhecidos hoje por ter criado esse paradigma e por reconhecer que quando se fala de trabalho análogo ao de escravo, não está se falando só de restrição da liberdade de locomoção, mas de proteção da dignidade da pessoa humana, né? Isso é reconhecido, por exemplo, e reiteradamente reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho. A discussão que se trava hoje no Congresso é se a gente vai deixar de proteger a dignidade do trabalhador, ou seja, vai deixar de reconhecer que condição degradante e jornada exaustiva é também trabalho análogo de escravo, ou se a gente mantém esse paradigma. A questão da servidão por dívida também é uma coisa que há iniciativas parlamentares de retirar isso da legislação, não? Eu não tenho conhecimento especificamente em relação à servidão por dívida. Que leitura o Ministério do Trabalho faz hoje, assim, da evolução desse projeto? Ele contempla o desejo de vocês, auditores? Não, na forma como se encontra, excluindo condições degradantes e jornada exaustiva, significaria um claro retrocesso nessa política pública, que é referência internacional, inclusive, né? E é exatamente por conta de 2 fatores: a sua efetividade, do ponto de vista operacional, e a sua ampla proteção de direitos humanos que é garantida por meio dessa base legal. Seria um grave retrocesso em relação à política pública e à proteção dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros. Qual é a realidade hoje de vocês no campo, na fiscalização? Não faz muito tempo, 2 colegas de trabalho, 2 fiscais auditores foram assassinados na região de Unai, no município de Minas Gerais. Essa realidade hoje, ela se apresenta como? A partir dessa grande fatalidade, houve mudanças de procedimentos, é claro, né? Então, especialmente em relação a fiscalizações rurais, em locais mais isolados, o esforço foi sempre para que os auditores parassem de fazer as fiscalizações sozinhos e o fizessem acompanhados de segurança institucional, né? O esforço que a gente tem feito é para garantir esse modelo de proteção dos auditores. Uma parte, inclusive, também do papel do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, esse grupo nacional, é atuar em situações em que há risco ou ameaça para os auditores que atuam de forma regionalizada. É claro que o auditor que vive na mesma região, que trabalha naquela mesma região e faz os enfrentamentos, por exemplo, do trabalho análogo de escravo, pode vir a se expor gravemente de forma pessoal. Então, a ideia é despersonalizar, inclusive, essa exposição do auditor quando é necessário, quando é demandado pelas superintendências, para que o grupo móvel faça esse tipo de trabalho também. E essa mudança, essa preocupação com uma maior segurança, implicou numa redução de fiscalizações realizadas ou há um contingente e recursos materiais suficientes para fazer o trabalho que é programado? Não, a preocupação com segurança não teve nenhum impacto. A verdade é que, em termos até de espraiamento da política pública, do know-how para se fazer aquele tipo de trabalho, a gente teve uma grande evolução.
É fato também que hoje, em relação à pergunta sobre pessoal, nós temos um déficit da ordem mais ou menos de 1.100 auditores fiscais. Né? É muita coisa, considerando que... No universo de quantos? Nós devemos ter hoje ativos em torno de 2.500 auditores. Ou seja, um déficit de 50%, quase. Sim, mais ou menos em torno disso. É um déficit muito significativo. Né? É claro que essa redução de pessoal, especialmente nesse trabalho nas superintendências, na ponta, impacta na capacidade de atingimento de todos os nossos objetivos. Ainda que isso seja uma grande prioridade adicional, tanto para a Secretaria de Inspeção como para todos os auditores. Nós falamos do trabalho análogo ao trabalho escravo no campo, na cidade e nas residências. Existe casos configurados de trabalho análogo à escravidão com empregados domésticos? Nós não temos histórico de constatação dentro da inspeção do trabalho. É claro que é possível, eu diria até que é provável que isso aconteça. Né? A gente tem relatos que isso aconteça, mas há muita dificuldade de dar efetividade à fiscalização, porque o domicílio, e aí isso é uma ponderação até de valores constitucionais, o domicílio é inviolável. Embora o auditor fiscal possa entrar em qualquer empresa, por exemplo, para fazer uma fiscalização a qualquer momento, qualquer residência. Não pode entrar em qualquer residência. E isso é um grande limitador para que a gente consiga efetivamente alcançar essas vítimas. E hoje quem tem ciência de uma irregularidade, de um trabalho análogo à escravidão, tem algum canal de denúncia, algum canal que possa se comunicar com o poder público? Sim. Como eu disse, a gente tem um grande trabalho até em rede com outras instituições. A gente recomenda sempre que for possível que a pessoa se dirija pessoalmente ou ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, nós temos várias unidades regionalizadas, ou ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos esses órgãos são capacitados para fazer esse atendimento. Ou até procurar os sindicatos nas regiões, ou entidades de sociedade civil, como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, que faz um trabalho de muitos anos de acolhimento e de encaminhamento, por exemplo, de Não existe um disque de denúncia. Quando a gente faz essa recomendação porque, de um modo geral, esses atores, quando é possível fazer isso pessoalmente, são pessoas que estão qualificadas para a colheita da denúncia e são pessoas especializadas. Quando não é possível, evidentemente, e há casos até que a própria vítima não vai ter condição de sair do local para fazer a denúncia, a gente recomenda o contato pelo Disque 100. Né? Esse tipo de denúncia de trabalho análogo de escravo pode ser veiculado pelo Disque 100. Porque também é uma violação de direitos humanos. Porque também é uma violação de direitos humanos, exatamente. Então, muito bem. Eu agradeço a sua presença aqui ao programa Cidadania. Essa, então, foi a realidade do trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil nos últimos 20 anos. Foram 50 mil trabalhadores tirados dessa condição. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.